Vamos para uma questão do Enem de 2023 que diz o seguinte: um estudante de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo uma solução de nitrato de mercúrio 1 que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco contém 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1 dissolvidos em água. Temendo a toxicidez do mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar a solução por um precipitato de cloreto de sódio, NaCl, conforme a equação química. Essa foi dada a equação química. Na dúvida sobre a massa de NaCl a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade em cada frasco, como apresentado no gráfico no quadro abaixo. O produto obtido para cada experimento foi filtrado, secado e teve a massa aferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico correlacionando a massa NaCl adicionada com a massa de cloreto de magnésio obtida em cada frasco. A massa molar do nitrato de mercúrio é 525, de cloreto de sódio 58 gramas por mol e de cloreto de mercúrio é 475. Lembrando que a gente que continha inicialmente uma massa de 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1. Qual foi o gráfico obtido pelo assistente? O que a gente pode observar inicialmente aqui nesses gráficos é que pegando aqui, por exemplo, os eixos aqui, a gente no eixo X a gente tem a massa de cloreto de sódio e no eixo Y nós temos a massa de cloreto de mercúrio 1, que foi formada ali. Então a gente tem aqui a massa de cloreto de sódio e a massa de cloreto de mercúrio 1. Então, se a gente observa a nossa reação, que a gente possa observar o que tem nela, no nosso gráfico a gente tem a massa de um dos meus reagentes, que é no caso do cloreto de sódio, o NaCl, e a massa do cloreto de mercúrio, certo? Mercúrio 1. Então, nessa reação, quando ela se inicia, ela não tem aí o meu produto, que seria o cloreto de mercúrio. Dessa forma, nessa questão, a gente poderia já eliminar aquela que tem como partida a massa de cloreto de mercúrio, porque ela ainda não foi produzida no início da reação. É o que acontece aqui na letra D, então esse gráfico aqui ele não poderia ser. E o que acontece também na letra E, porque ambos eu tenho a massa do cloreto de mercúrio. Então, vamos lá. Pela estequiometria dessa reação, que já está balanceada, nós podemos observar o seguinte, que a gente tem aqui 1 mol de nitrato de mercúrio, né? 1 mol aqui, vai reagir com 2 mols de NaCl e vai produzir 1 mol de cloreto de mercúrio, certo? E a questão, ela fala em termos de massa, por isso que aqui embaixo ela dá as massas moleculares de cada um. A gente pode traduzir, então, dizendo para uma linguagem pelas massas, né? Que eu tenho 1 mol de nitrato de mercúrio tem 525 gramas de Hg2NO32. Eu posso dizer também que eu tenho 2 mols de NaCl, então eu tenho 2,58 ali, que dá uma quantidade de 116, então eu tenho 116 gramas de NaCl, e eu vou produzir nessa reação 1 mol de cloreto de mercúrio, que no caso teria uma massa de 472 gramas
de cloreto de mercúrio 1 ali, seria o Hg2Cl2, certo? Essas informações eu tirei da minha equação aqui. E nós partimos, a informação que a questão nos dá, que a gente partiu dessa quantidade aqui de nitrato de mercúrio. Então, eu tenho, por exemplo, 5, eu posso relacionar aqui 5,25 gramas de nitrato de mercúrio, né? Foi a informação ali que eu tenho inicialmente, certo? E eu quero saber qual seria a massa do cloreto de sódio, que eu vou olhar ali no gráfico, e também a massa do cloreto de mercúrio. O que a gente pode observar? Quais são os pontos que a gente pode observar aqui nesse gráfico para a gente calcular? A gente vai ter um ponto em que a quantidade de cloreto de mercúrio ela vai ser produzida, vai ser o fim ali da reação, ela vai atuar o nitrato de mercúrio, a partir dali ele vai ter que ser constante, né? A produção vai ter que ser constante, porque a gente vai ter um reagente limitante, um reagente em excesso. Então, a gente pode utilizar isso aqui para calcular, por exemplo, qual seria, quando eu tiver 5,25, qual seria a quantidade de cloreto de mercúrio que eu vou ter. Então, eu poderia ali utilizar um X aqui, por exemplo, né? Então, eu poderia fazer essa estequiometria aqui, ó. 525 estaria para 472. Quando eu tenho 5,25, a gente teria um valor de X, que seria a massa do meu cloreto de mercúrio, né? A gente pode observar que de 525 para 5,25, a gente dividiu por 100, né? Então, esse valor de X aqui, ele também vai ser dividido por 100, então vai ser 4,72 gramas de nitrato de mercúrio. Então, eu sei que eu vou produzir aqui 4,72 gramas de cloreto de mercúrio, certo? Se eu observar os meus gráficos aqui, qual seria o ponto que eu teria que observar? A produção ali do cloreto de mercúrio. Eu posso observar que esse gráfico aqui, ele é crescente o tempo todo, ele não teria um ponto ali demarcado, então não seria, porque ele não vai crescer o tempo todo, vai chegar ali no 4,72, ele vai ter uma constante. Com relação a esse aqui, ó, a gente pode observar que o valor coincide ali com 4 e pouquinho, que seria esse pontinho aqui. O mesmo a gente observa com a letra A, certo? Ok, e aí para eu decidir qual seria a resposta dessa questão, se é letra A ou se é letra B, eu teria que calcular a massa de cloreto de sódio que eu cheguei nesse ponto. Aqui eu tenho uma massa aproximadamente de 5 e pouquinho, e aqui eu teria uma massa de aproximadamente 1,16, né? Se a gente observar novamente a nossa estequiometria, ó, eu posso fazer um cálculo para eu saber qual seria essa massa aqui. Eu posso também utilizar lá o 525, né, gramas, está para 116, que seria ali os 2 mols de cloreto de sódio. Quando eu tivesse aqui 5,25 gramas, a gente teria um valor de Y, por exemplo, né? E, novamente, se aqui dividiu por 100, do lado de lá vai dividir por 100, 1,16. Né? Se eu observar no meu gráfico, esse ponto acontece aqui, ó, em B. Não acontece em A. Em A tem ali um valor de 0,5 e pouquinho. Então, a resposta dessa questão, sem dúvidas nenhuma, seria a letra B, certo?